E aí pessoal, eu sou o Nalton, sou professor de Física do Vestibular Cidadão e vou ser professor de vocês aqui também nessas videoaulas do canal do Vestibular Cidadão. Então vamos se espreguiçando e pegando os materiais para começar, beleza? Então, para começar nosso estudo em Física, a gente vai começar estudando a mecânica. Por que estudar mecânica? Porque ela vai pegar esses conceitos que a gente tem no cotidiano, como tempo, espaço, velocidade, né, que a gente vê quando está pegando BRT, correndo para trabalho, para o estágio, esse tipo de coisa, e a gente vai trazer eles para a física de um jeito que a gente possa trabalhar e tirar alguns resultados disso, né? Então, essa a motivação é que a gente está bem familiarizado com isso, né? Então seria uma excelente porta de entrada. Tendo isso em mente, você pode me perguntar, tá, o que é física, né? O que é... Vou perguntar o que é física também, mas o que é a mecânica, né? Então, de uma forma simples, a mecânica seria simplesmente a parte da física que se propõe a estudar o movimento dos corpos, bem como a resistência desses corpos ao se mover. Esse movimento, essa preguiça dos corpos se moverem, né? Essa resistência, na física a gente chama de inércia, né? Ou seja, a gente tentar empurrar alguma coisa, mas não conseguir. A gente quando sua mãe tenta lhe acordar ali de manhã, né? Balança um pouco você já olha de cara feia, né? Na física a gente chama de inércia. Bacana? Então você pode se perguntar, né? Nossa, mas a mecânica se propõe a estudar muita coisa, né? Vai ser o movimento, né, dos objetos ou o repouso, se propõe a estudar uma vasta gama, né, de eventos. Pode estudar coisas como a galáxia, essa aqui é a galáxia de Andrômeda, né, que vai eventualmente colidir com a nossa, ou então piões, elétrons, átomos, né? Tudo isso faria parte do estudo da mecânica? Bom, a priori sim, né? Se você está falando de movimento, seria isso. Mas ao nosso nível, né, a gente vai fazer certas restrições, né? O que é que a gente vai querer estudar como mecânica no nosso nível? No nosso nível a gente vai estar sempre falando de coisas que são um pouco mais robustas do que o átomo, do que os átomos, né? E podem crescer, serem coisas muito grandes também, mas portanto sejam mais robustos que os átomos. Mas eles não podem ser muito massivos não, porque aí já entra em outro domínio. Outra coisa que eles também não podem ter é velocidade comparáveis à velocidade da luz, porque para esses objetos já entra também uma outra teoria que a gente também não é nosso foco, né? Então esse seria o nosso parêntese, nosso domínio do estudo, né? Beleza, né? Então a gente entra aí nas subdivisões da mecânica. Como é que a gente vai estudar a mecânica? Bom, a gente vai estudar a mecânica por duas perspectivas, né? Por quê? Porque elas respondem duas perguntas diferentes. É o seguinte, quando você vê uma criança correndo na rua, você pode ter duas perguntas a se fazer. Para onde é que ela vai? Né? Onde é que ela vai parar? Qual é a velocidade dela quando passar ali certa marca? Ou por que ela está se movendo? O que é que fez com que ela entrasse em movimento? E para onde ela vai? Fazer esse tipo de previsão e tal é o assunto da cinemática. A cinemática, ela vai estudar o corpo que uma vez encontra em movimento, a gente vai querer fazer as previsões em cima dele, vai querer saber qual é a velocidade que ele passa ali, qual é o tempo que ele vai passar, né, em certa posição. E para isso a gente vai estar trabalhando com grandezas físicas fundamentais como o tempo e o espaço, né? E claro que elas não são exclusivas de cinemática, né? Obviamente. A gente está falando sempre de tempo e espaço na física como um todo. Agora, saber o porquê a criança está correndo, né? Ou porquê quando eu dou um peteleco, né?
um peteleco na bolinha de gude, porque ela entra em movimento, isso já é assunto da dinâmica, né? A questão da dinâmica. Ou seja, a dinâmica é a parte da mecânica que trata do porquê os corpos entrarem em movimento ou estar em repouso. O que faz, o que eu preciso fazer e o que faz para se alterar essa característica dos corpos. Nela a gente vai trabalhar, além de tempo e espaço, né, que são conceitos aqui que a gente vai desenvolver na cinemática, a gente vai estar trabalhando também com o conceito de massa. Né, a massa vai ter um papel fundamental nas relações da dinâmica. Beleza, tendo feito essa apresentação, né, essas divisões, a gente vai entrar na cinemática. E para isso, né, a gente precisa construir, ou pelo menos trazer do cotidiano, esses dois conceitos aqui. Outros conceitos também, mas esses daqui são a base. Então, o que a gente quer falar e o que a gente quer saber nesse cinema? Bom, o primeiro conceito que a gente vai trazer, que eu vou trazer aqui, é o conceito do tempo, né? E é algo que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, e seria uma conversa produtiva, mas a gente provavelmente não teria uma definição do que é o tempo. Então, para a gente ser rápido, o tempo é aquilo que a gente carrega consigo, né? É isso que flui, que dá a ideia de sucessão de fatos. E vai ser através da repetição de eventos que a gente vai medir o tempo, ou seja, a Terra girando em torno do próprio eixo, a Terra girando em torno do Sol, a volta de um ponteiro. Isso vai nos dar a medição do tempo, né? No SI, que é o Sistema de Unidades Internacionais, a unidade do tempo é em segundo. E, além disso, né, com essa ideia de sucessão de eventos, sucessão de fatos, a gente pode definir o intervalo de tempo, o intervalo temporal, que a gente vai denominar pela letra ΔT. Delta, essa letra grega aqui, T de tempo mesmo. Sempre que a gente tiver esse delta aqui, vai ser sempre uma variação, né? Você vai estar querendo expressar uma variação. E a gente vai definir matematicamente a variação temporal como o tempo final do evento, né? O tempo que você marcou no final do evento, seu relógio, menos o tempo que você começou a contar. Geralmente a gente coloca esse tempo aqui como sendo o zero, né? Mas não é nada obrigatório não. Fica a seu critério, né? Fica a critério do problema que você vai estar abordando. Um outro conceito do cotidiano, que é também bem complexo e que a gente tenta trazer para a física, que a gente vai trazer para a física, é o conceito do espaço. Como eu disse, né, também, assim, se fosse parar para pensar, ficaríamos horas. Então, o espaço é aquilo onde as coisas estão. Se fosse de falar de um jeito simples, né, sem tentar demorar muito, né, é onde as coisas estão. É ele que vai trazer pra gente a ideia de deslocamento, de distância, de tamanho do corpo, né? Ou seja, se o tempo traz consigo a ideia de sucessão de um evento, né, uma coisa acontece após a outra, o espaço vai nos dar a ideia de onde que cada evento acontece, né, qual a dimensão do evento. Isso tudo aí. No SI, a unidade de distância é o metro, né? Como também acostumado também. Bom, com esses dois conceitos, a gente pode construir algumas coisas que são mais físicas mesmo, né? Assim, são mais do estudo da física. Uma delas é o referencial. Bom, o referencial é simplesmente onde a gente define a relação, a posição dos corpos em relação a outros. Ou seja, é um observador de um evento, é um ponto de vista. Eu sou eu posso ser um referencial, você pode ser um referencial, eu daqui a 10 segundos em uma outra posição aqui posso ser um referencial também, né? Existem infinitos referenciais, mas você não espera que a física mude de um referencial para o outro. Se existe uma conservação de energia, que é algo físico, você está observando ali um outro referencial em específico, né? Um referencial inicial, que a gente vai tratar mais na frente, um outro referencial
inercial ele tem que observar a conservação de energia também. A física não muda porque o referencial muda, né? E a gente costuma acoplar os referenciais, os observadores, com o sistema de coordenadas. O mais comum, né, que vocês mais devem conhecer, é o sistema cartesiano. Então pronto, com a ideia de referenciar o sistema de coordenadas, né, a gente pode agora também definir a variação espacial. A gente define a variação temporal, né, o ΔT, agora a gente vai definir a variação espacial, que a gente vai simplesmente chamar por ΔS. E como a própria variação temporal, ela é simplesmente a posição final do meu corpo menos a posição inicial do corpo, né? E a ideia de distância percorrida é simplesmente um módulo, né? Essas duas barrinhas aqui, ó, significam módulo, né? Vocês aprendem matemática, é o módulo, ou seja, se o meu ΔS é de menos 5, minha distância percorrida é simplesmente 5 metros. Se meu ΔS é 2 metros, minha distância percorrida também é 2 metros. Bem simples. Com isso, a gente também, né, tem a ideia de trajetória. O que é uma trajetória? É simplesmente a sucessão das posições que o corpo tomou na medida do tempo. À medida que o tempo foi avançando, o referencial observa um corpo tomar posições diferentes, ou às vezes demorar mais numa posição, ou apenas ficar naquela posição. E isso é a trajetória, o caminho que o corpo trilha. Por exemplo, você vê um passarinho pegar uma sarola, não pega a sarola, ele vai, faz uma curva, aí passa um tempo batendo nas asas, né, para aplicar a sarola. Isso é uma trajetória. Então, tendo esses conceitos ficado claros, vamos para alguns exemplos, né, para a gente colocar um pouco da mão na massa. Então vamos lá, vamos começar com a variação temporal. Aí imagina um exemplo prático, né? Imagina que você está vendo um vídeo no YouTube, né? Então, provavelmente vocês vão ver esse vídeo aqui no YouTube, né? E a gente sabe que no YouTube o tempo, né, ali, aqui embaixo, ele começa no 00. E à medida que o tempo vai passando, essa barrinha vermelha aqui, ela vai crescendo, dando a ideia que o tempo está passando, né? Você está assistindo o vídeo e o tempo está passando. Então, nesse caso aqui em específico, né, eu pausei o vídeo aos 4 minutos e 20 segundos. Então, a variação temporal, né, o tempo que eu passei assistindo o vídeo, é ΔT, é o T final menos T inicial, ou seja, o T final é 4h20, né, onde eu pausei, menos o tempo inicial, que simplesmente é 00. Então, é 4h20, 30 segundos aqui, né, aqui. Segundos, beleza? Próximo. Vamos pro próximo. Um outro exemplo seria da variação espacial e do deslocamento. Então imagina que vamos ver essa imagem aqui, né? Essa imagem aqui é o seguinte: esse 0 ou esse O é simplesmente a origem do meu referencial. Esse aqui seria minha reta graduada, né? Essa parte amarela aqui. E essa setinha vermelha aqui com mais simplesmente quer dizer que a distância aumenta aqui, nesse sentido, né? E aqui nós temos duas posições do objeto, a posição S1 e a posição S2. Então o nosso exemplo é o seguinte: imagine que você está na avenida mais reta do mundo e sabe da América Latina, que é a Avenida Caxangá. Todo mundo sabe que é essa. E digamos que o S1 representa o viaduto inacabado. Para quem frequenta Caxangá, todo mundo sabe o que é isso aqui. É um viaduto que parece que nunca se acabou, que nunca terminaram, né, de construir. E o S2 representa o Getúlio Vargas. Vou explicar também aqui. E suponha que o viaduto S1, né, ele encontra-se na posição 3,5 km a partir da ponte, que é a origem do referencial. Ou seja, S1 é 3,5. E imagine que o hospital na posição 5,1. O hospital está aqui, a ponte está aqui. E eu pergunto, qual é a variação do espaço, qual é o deslocamento? A variação do espaço, ΔS, é simplesmente a posição final menos a posição inicial. Ou seja, 5,1, que é a posição final, né,
que é a posição no hospital, menos o 3,5, que é a posição do viaduto. Ou seja, fazendo essa multiplicação, né, fica 1,6 km. Né? E como o deslocamento é simplesmente um módulo da variação espacial, acaba sendo igual, né? 1,6 e 1,6. Beleza? Aqui a gente tem alguns exemplos de... aqui tem um exemplo de... À nossa direita nós temos exemplos de sistemas de coordenadas, né? Esse aqui é o sistema de coordenadas cartesiano, que eu falei, né? O mais comum da gente acabar topando por aí nos nossos problemas de física, né? A gente costuma dividir esses quadrados aqui, chamado de quadrantes. E aqui já é um sistema de coordenadas um pouco diferente, né? Que é o sistema de coordenadas polares, né? Onde a gente diz o quanto a gente se afastou da origem, que é o R, e a variação angular, né? Essa abertura aqui a partir do zero. E aqui a ideia de referencial, ou seja, você tem um trem passando, e aqui a gente espera para a gente estar usando as nossas leis da física, esse trem está a uma velocidade constante, né? E para o referencial aqui em cima, a bolinha, se você pegar esse cara aqui, né, esse sistema de coordenadas, e colocar mais ou menos aqui, você vai ver que a bolinha cai em algum y diferente de zero, mas no x igual a zero, e acaba parando no x igual a zero, né? Porque esse referencial aqui vai se mover junto com o trem. Então aqui ele vai estar aqui também e vai estar aqui também. Mas pra gente que está observando um evento de fora, a bolinha de fato começa num y diferente de zero, mas no x igual a zero. Mas quando ela cai aqui, ela se deslocou em x. Ou seja, os referenciais veem coisas diferentes. Mas que se aqui tem conservação de energia, e tem, e o cara dentro do trem vai medir a conservação de energia, você de fora do trem também vai medir a variação de energia, a conservação de energia. Então, com esses conceitos que a gente construiu, trouxe do cotidiano, temos alguns exemplos, a gente chega no ponto final da nossa aula, que é construir uma ferramenta física que a gente possa extrair resultados. Que ferramenta física é essa? É a velocidade escalar média. Então, antes de só dizer qual é a fórmula, vamos imaginar uma situação. E a situação é o seguinte: imagine que você conseguiu, finalmente estava lá no crush dando em cima e tal, e finalmente o crush ou a crush, né, finalmente conseguiu arrumar aquele date pro cinema, né? Então vocês decidem ir pro cinema e vocês têm que pegar o BRT, não dá pra ir de Uber, vocês têm que ir de BRT, né? Beleza. Então vocês embarcam na estação e percebem que ao embarcar na estação até descer no Boa Vista, você demorou 2 horas, né? No magnífico trânsito recifense. Você demorou 2 horas. Curioso para saber qual a distância da estação para o bendito cinema, você consulta o Google Maps e descobre que a distância é de 7,2 km. Naturalmente, você tem uma sensação que ou foi muito rápido ou foi muito devagar. Provavelmente você vai perceber que foi bem devagar seu trajeto, nesse caso aí. Não sabemos qual foi a velocidade a cada instante, porque o ônibus estava se movendo, porque não tinha nenhum na frente, outra hora ele chega na estação e para, né? Todo o BRT para em cada estação. Então a velocidade a cada instante ela muda, mas você tem como saber qual foi a média da velocidade, que é exatamente isso que a velocidade média propõe a dizer. Ou seja, intuitivamente a velocidade é o quanto eu andei, a variação do espaço, dividido por quanto tempo eu gastei para fazer essa variação espacial. Ou seja, ΔS, ΔT, dois conceitos que construímos previamente, né? E a unidade no SI é simplesmente metros por segundo. Beleza? Então vamos lá. Com um exemplo que eu dei, vamos tentar encontrar qual foi a velocidade média nesse trajeto.
Então segue o seguinte, o ΔS a gente viu no Google Maps é 7,2 km. O ΔT você marcou no seu celular é de 2 horas. Então a velocidade média é simplesmente 7,2 km dividido por 2 horas. Né? Então decorre que a velocidade média do ônibus, do BRT, no seu trajeto da estação até o Shopping Boa Vista foi de 3,6 km por hora. Foi bem baixo mesmo, né? Só que no SI, quilômetro não é unidade de distância e hora não é unidade de tempo, na unidade oficial, né? Eles são unidades de distância e unidade de tempo, mas não são as unidades do SI. Então, como uma hora, a gente vai transformar, né? Como uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60 é 3.600. Ou seja, uma hora tem 3.600 segundos. E a gente vai lá e substitui. Aqui a gente tem 3,6 km por hora, né? Peguei 3,6 e em vez de quilômetros, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Substituir, né? Quilômetro substituir por 1.000 metros. E uma hora substituir por 3.600 segundos, porque a gente já tem feito esse cálculo aqui. Então a gente corta, corta e corta, e a gente tem que, isso foi exatamente, simplesmente andar 1 metro por segundo. Ou seja, se você tivesse ido andando, você teria provavelmente chegado mais rápido do que o próprio ônibus. Tá? Então pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esses conceitos fiquem bem legais na mente de vocês, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos para quem não sabe, né? Começar a construir um conceito através de exemplos, porque eu acho que fica mais fácil de acessar na memória, né? Então, até mais.